Olá, meu nome é Ricardo Moraes, estamos agora no 5º capítulo do nosso curso de fotografia com smartphone. Esse curso é financiado pela Lei Aldir Blanc, esse importantíssimo mecanismo de incentivo à cultura nacional. Então, vamos lá trabalhar agora o nosso 5º capítulo. Nesse 5º capítulo, nós veremos os 3 pilares básicos da fotografia, que é a percepção, a criatividade e a técnica. Os 3 pilares trabalhando em conjunto para que você produza uma excelente imagem, um excelente registro daquele momento, tá? Com todas as emoções envolvidas, algo que tenha a sua cara, tá certo? E algo que vá atingir um objetivo. Então, percepção, criatividade e técnica. Vamos lá? Para a parte de percepção e depois para a criatividade também, eu vou utilizar algumas imagens do lado do nosso perfil Imagem e Poesia do Instagram como exemplos para ilustrar, tá, aquilo que eu estiver falando aqui. Então, eu vou trazer aqui para vocês, certo? Esses exemplos e agora sobre percepção. Então, vamos lá. Estamos aqui no nosso perfil Imagem e Poesia. E vamos ver aqui alguns exemplos sobre percepção. Mas antes disso, o que seria percepção? É o ato de você perceber o mundo. Mas cuidado, não é só isso. Não é você apenas utilizar sua visão, sua audição, seu tato para você perceber o mundo. Mas sim você interpretar tudo isso. Então, a percepção, ela tem esse lado sensorial, tudo bem, mas ela tem esse lado interpretativo. Então, é aquilo que você compreende do mundo e analisa se aquilo ali que você está compreendendo daquela imagem, daquela cena, está de acordo com a mensagem que você quer transmitir. E aí você vai fazer o registro fotográfico. Mas vamos lá. Então, falando aqui de alguns exemplos, deixa eu passar aqui, estou passando. Olha só esse. Então, é você perceber que pode brincar com profundidade de campo. Vamos lá ver alguns outros. Olha só, você perceber em um simples pôr do sol qual seria a melhor cena para registrar. Vamos ver. É você perceber. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Mais um pouquinho, olha só. Você perceber que esse pôr do sol, que o barquinho tem que ficar nessa área mais iluminada, para dar um destaque maior. Aqui é interessante você perceber que a paisagem ficaria mais interessante se tivesse uma moldura. E essa moldura natural de uma janela de casa abandonada. Olha só, você perceber que uma simples florzinha pequena lá no meio do calçamento pode dar uma imagem artística como essa. Mais um pouco. Ah, olha só essa. Cadê? Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Interessante que percepção ela pode ser treinada. Você pode treinar a sua percepção. Coloca um objetivo em mente e sai por aí fotografando. E tenta perceber nesse ambiente quais são as cenas capazes de transmitir essa mensagem que você quer passar. Então brincar com elementos de cena também é interessante, com essa bolinha de vidro. Vamos lá. Ah, cadê você? Tô procurando aqui, peraí. Vamos mais um pouquinho. São muitas imagens. Até um convite a você conhecer e comentar. Olha só, você perceber que as linhas no piso vão direcionar para um determinado assunto. Sim, refazendo o convite, vai lá, visita, curte, comente, tá? Lá no Imagem e Poesia. Olha só aquele mosquitinho bem pequeno, aquela foto macro. Olha só isso. Isso são raízes de uma parede suja. E você perceber que aquilo ali pode dar uma foto artística legal, uma textura legal. Isso aí é um gafanhoto quase imperceptível em meio a uma planta. Então você conseguir encontrar esse carinha aí é difícil. E isso é um treino para percepção.
essa foto interessante. Ela é de um museu e eu fotografei uma janela quebrada do museu. E o pessoal que estava guiando ali não entendia porque eu estava fotografando a janela quebrada, tá? Mas foi exatamente porque eu percebi que aquilo ali poderia ter uma oportunidade de uma cena diferente. Eu percebi algo que poderia ser criativo. A gente vai ver um pouco mais tarde sobre criatividade, tá certo? Brincar, ó, de perceber que a luz passando através de uma pedra da lua como essa, ela deixa uma imagem muito bonita, muito legal. Vamos lá. São muitas imagens mesmo. Olha, você perceber que pode brincar, certo? Riscando areia. E aí passa uma imagem mais romântica, você pode desenhar um coração, desenhar o que você quiser. Olha só essa flor. Ela é uma xanana transparente. Isso é causado pela chuva. Só que você passando no dia a dia, você passa batido, não percebe. Então tem que estar atento àquilo que é diferente. Tá certo? Então, percepção é, antes de tudo, um exercício de atenção. Você fica sempre, ó, de mente ligada no mundo. Olha só essa. Quando a gente trabalha com foto macro, você conseguir perceber um detalhe como esse é muito difícil. Porque esse mundo macro, né, aquele que você fotografa bem pertinho, ele é diferente do nosso mundo cotidiano, no dia a dia. Então você consegue colocar uma lente macro no smartphone e capturar imagens como essa, uma cena de predação. Tá? Realmente difícil de você captar. Então tem que estar muito atento para encontrar algo desse tipo. Brincar com cores, com formas. E sem falar que se você se aproxima muito, você espanta o inseto e não vai conseguir registrar a cena. Vamos passando. Mais um pouquinho. Vamos lá. Alguns exemplos de percepção. Então note, claro, são imagens criativas, são imagens documentais, mas que elas foram produzidas a partir de um momento que eu percebi aquela cena. Então, esse perceber é muito importante. Vamos lá. E também você pode perceber que uma determinada cena ela vai ficar interessante a partir de um determinado ângulo, usando uma determinada lente. Olha só isso aqui, tá? Isso é uma cabeça de boneca no meio da praia. Eu estava andando na praia e me deparei com essa cena, não tive dúvida de fazer o registro. Então você perceber que isso pode ser uma crítica ao nosso desperdício, ao nosso lixo jogado no mar. Então você tem uma boneca ali sorridente, mas que representa o quê? Algo triste. Representa o lixo que é jogado no mar, o desperdício, certo? O brinquedo que é descartado, né, hoje em dia. Então, perceber isso e transformar isso numa mensagem, uma imagem que faça a diferença, que faça sentido. Percepção é de ver, tocar, cheirar, escutar e degustar, através dos sentidos, que vêm nos alertar sobre as coisas do ambiente a registrar. Mas não é só isso não, é interpretação, transformando dados em informação e esta em todo tipo de emoção, mostrando que o mais importante é equilibrar o todo com o instante, numa imagem que isso represente e seja, da sua percepção, um presente. Agora vamos trabalhar criatividade. E da mesma forma que trabalhamos com percepção, com os nossos exemplos da imagem e poesia, vamos trazê-los, tá, agora algumas imagens diferentes
para mostrar a questão da criatividade. Vamos lá! Criatividade. Criatividade é um bicho danado. Às vezes se mostra, noutras se esconde. Às vezes vem sozinha, noutras de monte. Há quem com ela conte, há quem compre, há quem a copie, há quem a desmonte, há quem a treine, há quem a adormeça, há quem a desvirtue, há quem a mereça. Há aquela desperta, há aquela no sono, seja lá de para quem, quando e como, que ela simplesmente aconteça. Beleza? E agora, utilizando aqui o nosso perfil do Instagram, o Imagem Poesia, vamos falar sobre criatividade. Então, vou passar aqui e mostrar alguns exemplos, tá? Da mesma forma que fizemos com percepção. Então, alguns eu vou comentar, a gente passando aqui. E é interessante que você encontre esses exemplos, olhe e tente fazer alguma coisa semelhante, mas com a sua cara, tá? Semelhante, mas diferente. Olha só essa foto da Lua. Ao invés de ser uma foto comum da Lua, eu deixei ela fora de foco e foquei nos arbustos que estavam na frente. Todo mundo sabe que é Lua, mas se tornou uma foto diferente e criativa. Então, criatividade é isso. É você fazer algo diferente que só você fez. Então, observe essa foto na caverna, onde eu brinco com essas raízes caindo no topo, e o foco da imagem não sou eu, mas sim o todo, o conjunto dessas raízes. Olha só essa foto desse casal, brincando ali com o elemento de cena, que é essa moldura, né, para torná-la mais criativa. Então, falando de elementos de cena, é algo que você pode utilizar. Você pode utilizar uma esfera de vidro, um bonequinho, tá? Um cartaz, um quadro, olha ali, esfera de vidro, tornando a imagem dessa igreja mais criativa, mais diferente. Olha só esse gatinho, tá? Então você trabalhar a simetria desse muro, desses cobogós, e você colocar esse elemento do gatinho, ficou bem criativo, ficou bem legal. A criatividade, ela pode ter uma vertente meramente artística, meramente não, porque a artística é muito importante. Ela pode ser uma vertente artística, pode ser documental, como isso aí. Isso é uma vertente mais artística. Então eu não sigo regra de diagramação aqui, simplesmente documentei a questão das cores diferentes. Mas isso dá um excelente papel de parede para o smartphone, por exemplo. Você trabalhar uma selfie diferente, onde a imagem está sendo refletida nessa esfera de aço polida, que mostra não apenas eu ali, minha pessoa, mas também mostra todo o cenário ali ao redor. Então, uma foto criativa, ela pode ter uma mensagem específica, ou ela pode ser simplesmente algo que você vai utilizar de forma genérica, como papel de parede, uma foto de capa de perfil, coisas desse tipo. Mas o mais importante é que seja uma imagem sua, que você fez, tá? Que você produziu de acordo com o que você analisa, tá? Você percebe do mundo de acordo com a sua expressão artística, documental. Olha só essa latinha, não tem nada demais, é uma lata de refrigerante no fundo preto com uma flor em cima. Mas aí eu brinco exatamente com as cores, com as formas. E aí eu tenho um papel de parede aí muito legal para colocar. E essa imagem, onde eu tenho a montanha atrás, né? E eu sei que ela está no sertão, tá? Nordestino, pelos cactos, dos espinhos, né? Da agrura do ambiente. E aí eu tenho uma imagem criativa que transmite essa ideia, tá? Do local. Olha só, essas imagens, fotografia dos dromedários da praia de Genipabu, aqui no Rio Grande do Norte, você vai encontrar milhares na internet, mas igual a essa, não. Você deixar um elemento de cena que está refratando o reflexo dos dromedários no espelho d'água, então isso torna essa imagem criativa. Tá? É uma imagem inédita. Vamos passando aqui. Passando mais um pouquinho. Olha só esse exemplo. Tá? Você trabalhar a questão de uma simples foto do litoral, né, do mar,
mas eu coloquei um elemento de cena sobreposto, tá? Era um portão feito de correntes, que tornou essa imagem mais criativa. Então ela passa uma mensagem de você ultrapassar desafios, ou então de área proibida, de acordo com a contextualização que você fizer dessa imagem. E isso também é uma imagem criativa. Vamos passando. Olha só isso aqui. Isso a gente está vendo lá na percepção. Então, essa imagem, inclusive, ela não existe mais. Essa parede foi pintada, essas raízes foram removidas. Então, ela é uma foto única. Uma foto que trabalhou as texturas, as cores, para criar uma imagem abstrata, criativa, que não existe mais. Não é possível repetir essa imagem. Olha só essa aqui. Uma simples cortina semi-transparente, que foi utilizada como elemento de cena, né, para complementar a imagem da modelo. Já deu um ar ali mais de mistério, de sensualidade, já trabalhou melhor a difusão ali das luzes. Então, deixou uma imagem que poderia ser simples, tornou ela uma imagem mais criativa. Tá? Deu a ela tons personalíssimos ali, mais suaves, mais sensuais. E sem falar que todas essas imagens têm uma legenda poética ali associada. Então, aconselho vocês, quando forem olhar lá no Imagem e Poesia, não analisar apenas a imagem, mas analisa também a poesia que tem na legenda. É um convite a vocês, tá, a olhar com assim, mais carinho para essa parte textual, né? A legenda na imagem, que é extremamente importante para você contextualizar, certo? Sua imagem. Vamos lá, olha só essa aqui que a gente também viu lá na percepção. Só que essa já é outra imagem, ó. Note que a luz está diferente. Você trabalhar ali uma rocha, né, uma pedrinha, onde a luz do sol, tá, atravessa essa rocha e gera essa iluminação que parece um fogo, ela fica mudando, e isso na sombra da própria rocha tornou uma imagem bem diferente, bastante criativa. Vamos lá, passando aqui, olha só essa, que é uma imagem do teto. Então isso aí é aqueles furos que tem nos tetos, nas varandas, assim, para a água da chuva escorrer. E aí nasceu essa planta. E foi feito um rebatimento de ângulo, deixou ela na vertical assim, e tornou uma imagem criativa. Vamos passando aqui. Então não se esqueçam, eu vou repetir isso sempre que possível. Criatividade é exercício. Olha só a brincadeira aqui com desenhos na areia. Tá? Tornando essa imagem criativa. Pego meu bonequinho ali, meu auxiliar de cena, meu modelo principal, e aí eu brinco, tá, de desenhar na areia com ele e dou um ar de liberdade, certo, para essa imagem. Vamos passando. Você se acha uma pessoa criativa? Caso sim, ótimo, continue treinando, exercitando sua criatividade. Caso não, cara, não se preocupe. Criatividade é exercício. Criatividade é 90% transpiração, 10% inspiração. Tá? Pode parecer clichê, mas não é. É sério. É exercitar, é brincar, tá, com os sentidos, com o diferente. Olha só você brincar aqui com um quadro escrito à mão num ensaio fotográfico como esse. Você expressar as emoções, além da imagem, utilizar o texto ali como próprio elemento cenográfico. Olha só essa imagem de uma panorâmica para pegar ali a copa das árvores. Uma imagem completamente diferente. Uma imagem criativa. Vamos passando, vamos passando. Então brincar com criatividade é muito legal, é muito bom. Façam isso, vocês vão gostar bastante. Olha só a questão de você brincar com reflexos. Eu tenho dois óculos aqui de um casal. Estou brincando com os reflexos. Vou falar de reflexos ou refrações, tá? Objetos translúcidos, onde a luz vai gerar uma cor, vai gerar uma forma muito legal. Olha só, se você prestar atenção aqui, no canto superior direito, você vai ver a foto do próprio casal.
refletida nos óculos deles. Então uma foto complementar ao ensaio fotográfico, uma foto que dá um tom de criatividade, foge do comum. Isso é muito importante. Vamos passando. Olha só essa imagem. Então, uma imagem de um casal, sou eu e minha esposa. Só que, olha, preste atenção no desenho que eu fiz na areia. Então eu consegui utilizar um elemento criativo, comunicou o sentimento ali envolvido, a emoção envolvida, de uma forma mais criativa. Tá? Então é uma imagem que ela consegue comunicar muito bem uma ideia. Aqui você vê a própria sombra utilizada como elemento cenográfico. Aqui o sol a pino. Então normalmente é uma hora do dia que se evita fazer imagens. Mas aqui essa sombra está sendo um elemento criativo. Vamos passando. E é muito legal, tá? Você trabalhar com criatividade. Só que criatividade, tá? Que expresse alguma ideia. Olha só essa. Aqui eu tenho o nosso bonequinho aqui, ó, mas o foco não é ele, mas sim a sombra. E isso pode ser feito com pessoas, pode ser feito com objetos. Brincar com sombra como elemento criativo é muito legal. Então, é isso. Então, criatividade é você usar aquilo que você percebeu e registrar de uma forma única. Uma forma que só você faz. E isso exige treino. Quanto mais você exercitar, quanto mais você treinar, mais imagens criativas você vai conseguir produzir. E mais essas imagens criativas vão atender os seus objetivos. Então isso é muito importante. Olá, e agora continuando, vamos falar um pouquinho da técnica na fotografia. Um detalhe muito importante é o seguinte: o que é técnica? Técnica vai ser um conjunto de estratégias, de decisões, de métodos que você vai utilizar para conseguir fazer uma boa fotografia. E uma coisa interessante, vamos ver se alguém aqui já passou por isso. Fez uma fotografia e ficou linda, maravilhosa, excelente. E aí você não conseguiu repetir essa fotografia. Isso não, você não utilizou técnica, você utilizou sorte. Por quê? Porque técnica eu consigo documentar e repetir. Por quê? Porque é um conjunto de ações sequenciadas, bem definidas, que eu vou utilizar com ou sem equipamentos auxiliares. Se eu não consigo repetir aquela técnica fotográfica, eu não utilizei. Eu utilizei a sorte. Tá? Então, veremos aqui, nesse capítulo, só vamos falar um pouquinho, mas veremos nos próximos capítulos, mais detalhadamente, algumas técnicas. Como, por exemplo, a primeira delas é saber utilizar o modo Pro, ou modo manual do smartphone. Tá? A gente vai aprender o que é ISO, sensibilidade à luz, o que é a questão da velocidade do obturador, aquele S. Vamos aprender como é que eu trabalho com o foco manual ou automático, o balanço de branco e a questão da medição de luz, com travamento ou sem travamento. Tá? Não é travamento do equipamento, é travamento da medição. Não se preocupe com isso. Também veremos algumas técnicas assim, muito exclusivas de smartphones, como, por exemplo, o modo panorâmico, o modo de foto noturna, o modo HDR, a gente vai falar bastante sobre isso. A gente até já falou um pouquinho, vamos falar mais. E outros modos que esses equipamentos permitem que nós utilizemos. Também vamos falar um pouquinho sobre as lentes. Lente macro, lente tele, que eu posso acoplar ao meu smartphone e conseguir produzir imagens que eu não produziria com um equipamento sozinho. Então, por exemplo, eu pego uma lente macro
Eu vou conseguir fazer aquelas fotos de insetos, de pequenos objetos, de um olho. É um mundo completamente novo que é muito legal de trabalhar com ele. Então, encerramos esse capítulo por aqui e agora vamos começar o nosso 6º capítulo, já falando um pouquinho sobre as técnicas. Valeu!